Sou Marta Medeiros, escritora gaúcha. Estou completando 20 anos de coluna em jornal. Eu sou colunista do jornal O Globo, no Rio de Janeiro, e Zero Hora de Porto Alegre, onde eu moro até hoje. A literatura é que te coloca o mundo, né, na frente e te impulsiona para ir em busca de novas verdades, né, de um novo eu. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse lido o que eu li na vida. Para mim, felicidade não é uma questão de metas alcançadas, é um estado de espírito que inclui a infelicidade, inclui a tristeza, inclui o questionamento, inclui o ai de mim. Eu acho que a maioria dos nossos problemas provém da ignorância. As pessoas devem achar que eu dou bom dia para poste, né? Ah, felicidade. E não é, quando, na verdade, não é nada disso. A literatura, a música, a arte em geral faz com que a gente crie esse olhar e depois transfira para a maneira que a gente vive. O sofrimento tem muito mais glamour, muito mais consistência. Morre lentamente quem não troca de discurso, quem evita as próprias contradições, quem vira escravo do hábito. É essa descoberta diária de nós mesmos, eu acho, a grande aventura da vida, né? Eu acho que onde a gente encontra novidade ainda é dentro de nós. 2014 foi ano da terceira edição do Festival Literário de Araxá. Diversos autores participaram desta festa literária que já é tradição na cidade. Entre tantos autores, foi com muito carinho que o Sempre o Papo recebeu a escritora Marta Medeiros. E estou super feliz de estar em Minas de novo, que sempre me recebeu super bem. E agora chegou a vez do FLI Araxá. Fico muito feliz porque eu vejo que existem vários festivais, muitas feiras do livro em escolas, que é um lugar que é muito importante, né? Eu me lembro que quando eu era garotinha não existia isso, não tinha tanto acesso ao livro como tem hoje. Então eu só tenho a aplaudir e fico felicíssima de poder dar a minha contribuição de alguma maneira. Marta Medeiros é colunista e autora de diversos best-sellers, entre eles Um Lugar na Janela, Feliz por Nada e Doidas e Santas. Com obras adaptadas para o teatro, TV e cinema, a autora, com seu habitual bom humor, falou sobre felicidade, amores, casamento, entre tantos outros assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. E a partir de agora você acompanha este bate-papo animado com Marta Medeiros. Eu queria começar te perguntando uma coisa. Primeiro, eu sei que você já contou isso milhares de vezes, mas eu acho interessante as pessoas saberem como é que você passou de publicitária, escritora, cronista, como é que foi aquela história do Chile? Eu era uma publicitária, redatora publicitária, trabalhei 13 anos em agências de propaganda, comecei como redatora e depois eu fui promovida a diretora de criação. E daí tem uma coisa interessante. Mas antes, assim, eu já escrevia poesia, tá? Como um hobby, né? Eu nunca imaginei que fosse fazer carreira literária com poesia, que a gente sabe como poesia, infelizmente, se vende pouco no Brasil e é pouco difundida. Então, eu tinha aquilo ali como um hobby e a publicidade como minha profissão. Aí eu fui promovida a diretora de criação e eu descobri uma coisa sobre mim mesma que eu não conhecia. Eu tenho um problema sério com qualquer tipo de autoridade, com qualquer cargo hierárquico. Eu tinha colegas como redatora. No momento que eu fui promovida, eu passei a ter pessoas que, mal ou bem, eu tinha direito de demitir, tinha que exigir um desempenho tal, e eu me senti muito desconfortável nessa situação. Não nasci para a liderança. E eu era casada na época, meu marido recebeu um convite para morar no Chile, a trabalho, e eu digo, nossa, é hora de eu parar, repensar minha vida profissional, bárbaro. A gente tinha uma filha de 2 anos, pequenininha na época, essa de 2 hoje tem 23, e depois veio outra que tem 18. E aí fomos para o Chile, e pela primeira, eu trabalhava desde os 19 anos, primeira vez eu parei de trabalhar, eu tinha, acho que 30, mais ou menos, 29, 30 anos, e comecei a escrever
para ninguém, para mim mesma, como exercício, porque eu não queria enferrujar. E aí vem as circunstâncias da vida, né? Vem um amigo que era jornalista, o Fernando Aschenberg, hoje ele é correspondente do Globo no Rio não, em Paris, cargo mais elevado. E aí ele viu, na época ele trabalhava em Zero Hora, viu aqueles textos que eu estava fazendo para consumo próprio, não era para ninguém, e resolveu mostrar para Augusto Nunes, que na época era o diretor de redação da Zero Hora, e pegou esses textos e levou para Porto Alegre. Meses depois, eu voltei a morar em Porto Alegre, e me ligaram da Zero Hora perguntando se poderiam publicar um daqueles textos, para ser filho único uma vez só, não era convite para ser colunista nem nada. Eu autorizei, claro. Aí eles tiveram uma resposta muito boa dos leitores a respeito daquele texto. Na época, para vocês verem que eu estou falando de outra vida, por cartas, não tinha internet, não tinha nada, os leitores escreveram para o jornal. E aí me convidaram para um segundo texto e depois para um terceiro. E aí, Leila, minha vida mudou assim circunstancialmente, não era um plano de carreira, eu nunca sonhei em ser colunista. E acho que isso foi muito bom para mim, porque eu entrei muito de sangue doce nessa história. Eu não pensei, agora estou realizando um sonho. Nem era um sonho, era uma oportunidade. E eu sou de aproveitar oportunidades, eu gosto disso. Eu digo, vamos ver o que vai dar. Achei que, de repente, eu ia ficar 2 meses, 3 meses, era uma coisa muito assim, de vez em quando, mas aí acabou tendo uma periodicidade, eu comecei a escrever todo domingo na Zero Hora, depois me convidaram para escrever nas quartas também, e cresceu quando eu vi, 10 anos depois, o Globo me convidou para escrever também aos domingos, e aí, claro, a coluna ganhou uma repercussão muito maior, passei a ser considerada uma colunista nacional, porque daí começaram a vender essas colunas. Enfim, eu virei colunista sem querer, e até hoje eu me belisco, porque realmente não imaginava, por isso que eu digo, não imaginava que ia dar tão certo, que depois eu iria para outros gêneros e que ia publicar livros com essas colunas. Era realmente uma oportunidade aproveitada que eu não sabia no que ia dar. Agora, o que eu fico impressionada é que 1 milhão de livros depois, você ainda fala que tem pudor de dizer que é escritora, né? Que você acha que está meio de penetra nesse clube. Isso eu disse no Roda Viva. Mas tem uma lógica, né? Quer dizer, eu sempre associei também a escritora com o romance. Eu comecei a escrever ficção, porque eu tenho pudor também com essa palavra romance, que eu acho que o que eu escrevo são tentativas de romance. Mas tudo bem, eu vou continuar tentando. Eu sei que eu não vou chegar a ser nunca assim, uma bam, mas eu vou continuar tentando. Mas eu sempre respeitei tanto Clarice Lispector, Adélia Prado, Nélida Pinhon e tantas outras, que eu não me acho. No momento que eu me digo escritora, eu estou me nivelando com esse pessoal e eu sempre tive aí a palavra pudor. Mas eu sou escritora, ponto. Eu sou escritora, eu vivo de escrever, eu trabalho em casa, é o que eu faço. Mas sempre com uma certa humildade diante de pessoas que têm um nível literário que é realmente superior, e eu não digo isso de coitadinha, de modéstia, de nada disso, é porque é assim e ponto, entende? Então, sem problema. Viver sem literatura é possível, ser feliz sem literatura é possível, mas é uma vida, sem dúvida nenhuma, bem mais pobre. Agora, os seus leitores, seguidores, meio que te veem, que é uma coisa que eu já sei que te incomoda um pouco, essa coisa de conselheira sentimental, de terapeuta, de psicólogo, né? É muito e-mail que você recebe pedindo conselho? Eu recebo bastante e-mails, assim, mas agora acho que já se acostumaram, porque eu já falei tanto sobre isso. Com 18 anos, Leila, eu achava que eu sabia tudo. Hoje, com 53, eu tenho plena consciência de que eu não sei nada. E isso eu considero uma evolução. É uma pessoa que amadureceu e que passou a ser uma colecionadora de dúvidas, em vez de uma colecionadora de certezas, né? Que é aquela arrogância juvenil. Então, quando alguém me pergunta, Marta, porque eu entendo por que perguntam isso. Porque, na hora que eu escrevo, eu estou tratando sobre temas de relacionamento e tal, e as pessoas leem aquilo como se eu tivesse escrito num jorro e fim, que aquilo ali saiu pronto de dentro de mim. As pessoas não entendem que aquilo ali foi escrito e reescrito e analisado e repensado. É muito fácil ser bem resolvida por escrito, porque a gente tem um tempo de maturação daquela ideia, né, que a gente está passando adiante. Mas a vida tem outra dinâmica, né? Nisso eu me atrapalho como todas as pessoas, eu também faço bobagem, eu também sofro por amor, quer dizer, é tudo igual a todo mundo. Então, eu não
estou capacitada para dar conselho para ninguém, mal para minhas filhas, que olham para mim e dizem, mãe, que é isso, tu não entende nada. Né? Então, eu digo para as pessoas, não, seria uma leviandade eu entrar numa área que não é a minha, né? Uma coisa é escrever, outra coisa é tu interferir na vida pessoal de alguém. E aí, aconselho a procurarem um profissional. Como eu trato do trivial, do cotidiano, da vida mundana de todos nós, é muito natural que o leitor se identifique. E isso acaba fazendo com que aquele texto o ajude a lidar com determinadas situações. Eu costumo dizer que qualquer livro é um livro de autoajuda. Ler é uma maneira que temos de ampliar a nossa vida e ver as coisas com uma amplitude muito maior. Já fez psicanálise? Eu fiz 4 anos. Acabei de acabar, assim, faz 3 semanas, então eu estou sem fiscalização no momento. Você se deu alta Perigo. ou te deram alta? Não, eu me dei. Eu cheguei lá com um propósito, e claro que a coisa se desenvolveu para outros lados, mas eu cheguei com um propósito, e agora, no finalzinho, eu estava começando a me sentir um pouco repetitiva, e eu disse, não, vamos dar 4 anos é uma relação, né? Eu disse, vamos dar um tempo, eu quero, né, andar com as minhas próprias pernas um pouco. Depois, de repente, que virasse amizade, não, enquanto você estava apaixonada pela Nádia. Exatamente. Estava dando tudo muito certo. Vamos manter a coisa como está, porque eu já estava começando a achar meio repetitivo, sabe? E aí ela concordou totalmente, a mulher, a Diana Corso, essa que eu estou lendo o livro de psicanálise, ela é a minha psicanalista. Estou fazendo propaganda do livro dela, ela é bárbara. E agora eu estou... tudo pode acontecer, daqui a pouco volto com outro profissional, ou não volto nunca. Eu acho muito interessante o exercício da terapia. Tudo é terapia, na minha opinião. Quando eu escrevo, eu estou fazendo uma espécie de terapia também, uma autoterapia. Mas é muito interessante fazer isso como profissional, né? Porque a gente está... essa descoberta diária de nós mesmos, eu acho a grande aventura da vida, né? Eu acho que onde a gente encontra novidade ainda é dentro de nós. Ai de nós sem a psicanálise ou sem a terapia. Ai de nós sem nós. Ai de nós sem nós pensando. E a idade tem alguma coisa a ver com esses 4 anos de análise agora? A gente não tinha combinado que a gente não ia falar em idade. Não, tem a ver, tem, claro. Você falou sua idade aqui com tanta tranquilidade, então não, eu falei, eu entrei na terapia com 49, né? Eu disse que eu estou com 53, foram 4 anos. E não, eu nunca tinha pensado em idade, nunca. Para mim, aquilo não existia, assim, um ano depois do outro, sempre me sentindo com uma vitalidade e com muita estrada pela frente, sempre foi uma coisa muito fácil. Quando eu cheguei próxima dos 50, é um número, né? Tem uma carga dramática nos 50. Aí eu me dei uma balançada. Mas bem isso, assim, tipo, rever como é que está a minha vida. Porque eu acho o seguinte, quando tu começa a entrar nessa meia-idade avançada, né? Chega de arrastar correntes. Eu acho que não dá. Eu acho que a palavra desperdício tem que sair do dicionário. Tu não pode mais desperdiçar nada. Tu já viveu muita coisa. Tu já sabe exatamente não existe, mas enfim, já sabe um pouco sobre o que funciona, o que não funciona, o que tu gosta, o que tu não gosta, o que te dá prazer, o que é só uma coisa formal e social na tua vida. Então, assim, eu acho que é um balanço. É uma hora de balanço. Mas eu não vou dizer que eu fico super tranquila, não. Hoje eu sei que o caminho é um pouco mais curto. Claro que não é curto, eu posso viver mais 50, a gente sabe disso. Mas é que algumas coisas vão começando a falhar, né? Naturalmente, não tem, por mais que faça exercício, tudo, vai falhando um pouco o joelho. Por exemplo, eu adoro viajar, eu sou louca por viajar. Eu, dos tempos para cá, eu tenho feito viagens mais exóticas, trilhas e tal, porque eu acho que é onde eu ainda tenho que aproveitar a resistência e a saúde que eu tenho, né? Então, dormir no deserto, eu adoro essas coisas. Então, realmente, as últimas viagens que eu fiz foi Marrocos, Tailândia, Camboja, porque eu acho ainda que eu tenho que aproveitar um pouco ainda essa vitalidade que, infelizmente, vai rarear, porque é normal com todo mundo. E deixa joelho, né, que você estava falando. Joelho, olhos e alegria de viver, até vai saber, né, o que vem pela frente. Então, eu acho que tudo é um processo de autoconhecimento. Tudo que parou para pensar é bom, né? É bom para a gente seguir viagem. Chega uma hora que você tem que dar uma refinada na sua existência e, dali para frente, deixar as coisas como realmente te interessam. E isso vale para pessoas, para hábitos, tudo.
Hoje, com 50 anos, tu pode começar a esquiar, se tu quiser, tu pode começar um hobby, pode começar a fotografar, tu pode mudar de opinião, tu pode mudar de mulher, mudar de marido, quer dizer, um novo amor, se apaixonar, e não estou falando só de um caso, se apaixonar de novo, como já se apaixonou aos 20 anos, a gente tem muitos recursos de vida, né? Eu costumo, assim, ó, de uma folha que eu encontrei no chão, tentar ver uma floresta, sabe? Assim, eu acho que isso é uma visão positiva da vida e facilita para nós, facilita para o convívio com, né, com a nossa família, com os nossos amigos. E eu sei que isso as pessoas, às vezes, ficam um pouco desconfiadas desse olhar, mas eu acho um olhar extremamente necessário, porque a vida é difícil. A própria vida já nos traz coisas muito complicadas, né, para lidar. Então, se a gente não fizer a nossa parte para tentar administrar isso de uma maneira um pouquinho mais leve, aí a vida realmente vai ficar mais pesada do que já era para ficar. Marta, agora, você diz que é um tango argentino, né? Você é uma pessoa muito emocional. Como é que se dá isso? São altos e baixos ou é em alta intensidade, alta voltagem, meio retilinhamente? Não. São platôs? Não, eu sou um tango argentino internamente. Para os outros, eu sou bossa nova. Assim, eu engano bem a torcida. Mas, não, eu não sou assim, explosiva, nada. Sou super equilibrada, super cabeça boa, assim, eu acho. Eu acho que eu lido bem. Mas eu falo isso em relação ao amor mesmo, isso que eu estou falando, assim, em relação à paixão, ao amor, o lado racional fica em segundo plano, assim, porque eu valorizo muito isso, né? Não sei, não me lembro agora exatamente a frase, eu acho que é da Yasmina Reza, que ela fala assim que é um pecado a gente trocar desejo por ponderação. A gente vai ficando mais ponderado com a passagem do tempo. A ponderação toma conta de nós, até porque a gente quer viver de uma maneira mais sossegada. Já cansamos de lutar na vida. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar que estamos trocando o desejo por ponderação, eu acabo me agarrando um pouquinho mais ao desejo porque eu acho que é a paixão que faz o sangue correr. Agora, o casamento, quer dizer, feitas essas considerações, mas o casamento hoje, como é que você vê? Eu estava me lembrando hoje, estava relendo umas coisas suas, eu me lembrei de uma frase da Mae West, que eu adoro as frases dela, ela falando que o casamento é uma instituição maravilhosa, só que eu ainda não estou pronta para uma instituição, né? Como é que você vê essa instituição, né? Que às vezes, porque tantos anos ela foi escrita com todas as letras maiúsculas, né? Hoje eu acho que está tudo... É que a gente tem diferente. É que a gente tem uma ideia equivocada que a gente tem que servir a instituição, e não é, né? A instituição é que tem que servir a nós. Eu não vejo o casamento como uma instituição, eu vejo como eu acho que o casamento ainda se justifica para a criação de uma família. Eu acho interessante isso, sabe? Que um casal se junte com um objetivo. E não vejo isso como uma coisa fria também. É óbvio que são duas pessoas que se gostam, mas que têm um projeto de vida. Assim como tem um projeto de estudar fora do país, tem um projeto de ter uma família. Eu acho que daí essa constituição familiar sólida é uma arrancada melhor. Mas eu vou mais longe, assim, eu falo que a gente já deveria educar os filhos para dizer que talvez aquele relacionamento do pai e da mãe se modifique com o tempo. Não quer dizer que terminou o casamento e começar uma nova amizade ali entre pai e mãe. Claro que tu não precisa chamar os filhos e fazer esse terrorismo, dizer, avisar, olha, nós não vamos... Mas, assim, naturalmente, no convívio diário, porque não tem porque, não, isso aqui é para sempre, isso aqui é intocável. Eu acho que até os filhos já têm que começar a ser criados com uma certa leveza dentro de casa. E não estou dizendo eu não estou inventando a pólvora aqui, né? Porque basta eles conviverem com qualquer outras crianças para saber que os casamentos se dissolvem. Humor ajuda? De humor, de amizade, né? Eu acho muito bom isso. Eu fui casada, no total foram 21 anos, de uma relação espetacular, que foi espetacular, lá pelas tantas, a amizade ficou mais em evidência do que a paixão. A gente
estava numa fase da vida. A gente conversou sobre isso e disse, vem cá, daqui a pouquinho a gente vai ficar 2 irmãozinhos, não, vamos, então, nos liberar para ter outras vivências e continuar o que se mantém aqui, que é a amizade. E eu sei que, para muita gente, isso é conto de fadas. Isso não... Eu tenho uma amiga que diz, não, isso aí não existe. Todo fim de casamento é uma pedra no sapato, tu está idealizando. Eu sei quanto isso é difícil. Eu estou falando porque, realmente, tive a sorte de encontrar alguém com quem eu tinha esse tipo de diálogo e a gente conseguiu. Não estou mentindo. Anteontem nós estávamos almoçando juntos lá em casa. É uma pessoa que faz parte da minha família ainda, né? Mas mudou de status, né? Isso é o lado bom das separações. É quando não existe a perda, quando existe uma mudança de status. Tu deixa de ter esse papel na minha vida para ter esse outro papel na minha vida. Aquilo não é uma perda. Realmente a dor do amor, e eu também já passei por essa grande dor, é quando existe uma perda. Aquela pessoa saiu da tua vida, não interfere mais, ruptura, tu não enxerga mais, tu não sabe mais, e daí dá aquela sensação que é tenebrosa, de que não valeu a pena, de que aquilo se dissolveu no ar e não restou nada. Isso, sim, é muito difícil de lidar. E todos nós aqui, de certa maneira, já lidamos com isso alguma vez. Eu vejo o casamento como mais uma coisa boa da vida, desde que não seja uma prisão. Quando eu digo prisão, não estou falando sobre fidelidade ou infidelidade. Estou falando sobre uma prisão conceitual. Eu acho que o casamento tem que ter um investimento diário de amor e afeto. Você diz uma coisa muito interessante, que hoje as pessoas falam muito dos casamentos se desfazendo, né? E que você acha que isso é uma... Não é que os casamentos estão em desuso, é a hipocrisia que está em desuso. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho importante. Porque, pelo menos eu ainda, né, na minha geração, eu não sei muito como é que está, eu acho que agora já mudou, mas ainda tinha toda uma educação para sempre. Até os contos de fadas, né, e foram felizes para sempre. O para sempre sempre nos assombrou, né, de alguma maneira. E a gente sempre achou que uma vida séria é uma vida onde tu aposta no que é definitivo, no que é realmente para sempre. Só que a vida mudou completamente. Antigamente, com 50 anos, tu te aposentava da vida, não tinha mais futuro, né? Só esperava a hora que te chamassem lá para cima. E hoje a gente tem uma vida parte 2, né? Graças à medicina, graças à informação. Quer dizer, mudou muita coisa e a gente tem hoje uma sobrevida muito maior, uma longevidade muito maior, né? Hoje, com 50 anos, tu pode começar a esquiar, se tu quiser, tu pode começar um hobby, pode começar a fotografar, tu pode mudar de opinião, tu pode mudar de mulher, mudar de marido, quer dizer, um novo amor, se apaixonar, e não estou falando só de um caso, se apaixonar de novo, como já se apaixonou aos 20 anos, a gente tem muitos recursos de vida, né? Então, é óbvio que algumas escolhas vão ter que ser feitas, né? Quer dizer, isso é típico da minha idade. Até eu escrevi o Divã por causa disso. Eu estava no auge ali dos 40 anos, e eu pensei assim, uma hora de parada, rever as escolhas feitas e pensar, eu quero continuar com essas escolhas ou eu quero revê-las. Depois eu vou me descabelar quando acabar, porque um dia acaba. Um dia ele vai embora, não tenho mais ilusões. O que tem minha mãe? Eu não tive mãe. Outros não tiveram grande amor. Outros não conseguiram realizar os seus sonhos. Cada um que conviva com a sua própria realização. Não é assim? Alta. Você descobre que não há definição. Vida é falta de definição. É transitória mesmo. Agora eu entendi. Não tem a portinha certa, não tem o mapa da mina. O mapa muda toda hora. A mina pode explodir a qualquer hora e em qualquer lugar. Não é assim? Acho que eu vou te dar alta. Eu até anotei uma coisa que você escreveu. Você disse, não sei se concordo. Aliás, não, acho que foi na entrevista. Não sei se concordo com esta lenda de que todo amor vira amizade e que desejar mais do que isso é imaturidade. Há lógica nisso tudo, mas não há palpitação. Não, isso que eu estou falando é um caso raro que aconteceu comigo, com meu ex-marido. É um caso que eu sei que não é raro, mas acontece menos do que... Porque aí está, a paixão é muito mais fácil terminar uma relação quando a paixão terminou. É muito mais fácil terminar. Mas quando ainda existe muita paixão e os motivos de um rompimento são outros, não é o desgaste natural, mas é
sei lá, uma falta de sintonia intelectual, emocional, sexual. Daí, e quando existe amor ainda, mas não existe a possibilidade, né, da manutenção daquele convívio, porque o convívio tem que ser pacífico, tem que ser equilibrado. Se existe aquela tormenta, e a gente mantém essa tormenta muitos e muitos anos, na esperança de que aquele tsunami um dia acalme, mas o dia que realmente se dá um checkmate é muito sofrido. Eu acho muito sofrida a perda do amor. Eu acho das dores maiores que existe a dor de um final. Agora, se ele se justifica, tem que ser vivido, tem que ser enfrentado. A vida é mesmo uma montanha-russa, que não existe, né, o platô, aquele sublime, onde tudo vai dar certo. Não existe isso para ninguém, daí é uma coisa absolutamente democrática, ricos e pobres, jovens e velhos, negros e brancos, todos vão passar sempre pelas mesmas ondulações da vida, que a vida oferece. Eu sou muito comprometida, tanto nos meus textos como na minha vida pessoal, com essa disposição para transformar o que é pesado em um pouco mais leve, aquilo que é triste um pouquinho mais alegre. Eu sei que as pessoas cultuam muito o sofrimento, porque o sofrimento sempre parece mais glamuroso, mais profundo, mas eu acho que está na hora da gente subir o status da alegria, sabe? Pensar que a gente tem um privilégio de estar vivo, uma vida que é muito rápida, passa muito rápido, e tentar ver as ferramentas que a gente tem disponíveis para ter uma vida mais bacana e melhor, sem, obviamente, deixar de lado que a tristeza faz parte, que os problemas fazem parte, mas ter um olhar um pouquinho mais generoso para a nossa própria vida. A felicidade, Marta. Felicidade, que é uma coisa que você escreve tanto sobre ela, e eu te acho uma pessoa muito ensolarada, muito otimista, né? Hoje, aqui de manhã, não sei se foi Humberto, não sei se o Humberto Werneck está aqui, não sei se foi o Humberto que contou do Vander Piroli, dizendo, né, disse, o que ele falou foi com o Murilo Rubião, né? Falou, não, eu não sou pessimista, eu sou um otimista em pânico. Ah, mas é bárbaro, é bárbaro. E você me parece uma otimista sem pânico. Eu tenho meus pânicos. Filha, o fato de eu abraçar essa história de escrever sobre felicidade é uma loucura que eu fiz, né? Porque as pessoas desprezam muito esse assunto. Né? O sofrimento tem muito mais glamour, muito mais consistência, né? Viabiliza muito mais a estrutura de uma pessoa do que... As pessoas devem achar que eu dou bom dia para poste, né? Ah, felicidade. E quando, na verdade, não é nada disso. Para mim, felicidade não é uma questão de metas alcançadas, é um estado de espírito que inclui a infelicidade, inclui a tristeza, inclui o questionamento, inclui o ai de mim, inclui tudo isso. É simplesmente uma consciência de que a vida é mesmo uma montanha-russa, que não existe... né, o platô, aquele sublime, onde tudo vai dar certo. Não existe isso para ninguém, daí é uma coisa absolutamente democrática, ricos e pobres, jovens e velhos, negros e brancos, todos vão passar sempre pelas mesmas ondulações da vida, que a vida oferece. Então, o que eu penso sobre felicidade? Felicidade é a maneira como tu encara essas ondulações. É só isso. Se tu vai encarar isso como uma tragédia, como um drama, ou se tu vai encarar isso como uma contingência de estar vivo. É isso que é felicidade. É simplesmente o teu ponto de vista em relação às coisas que também não dão certo e que são muitas. É interessante aquilo que você citou do Contar do Caligares, falando que não se trata tanto da gente ser feliz, mas de ter uma vida interessante. Eu adoro, né, essa frase dele. E uma vida interessante inclui isso, né? Inclui tu dar umas cabeçadas, inclui o risco, que eu acho que é o grande nome, a grande palavra. Viver de frente para o risco, né? Porque se a gente se protege muito, daí sim é uma felicidade de vitrine. Se a gente realmente se joga na vida, se arrisca e se aventura. E tenta, volta e reconhece o erro e tenta acertar de novo. Enfim, esta é uma dinâmica que eu acredito que seja extremamente feliz, mesmo quebrando a cara. O que você disse, eu não sei se foi no Roda Viva, não estou me lembrando, que você disse que a pessoa que você deve a seu pai, sua mãe e os livros, né? Exatamente. Como é que os livros com a mesma importância, já que eu estou longe. Pois é. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Porque, claro que pai e mãe é fundamental, né? Mas, mal ou bem,
está-se dentro de 4 paredes, eles estão trazendo os valores que eles tiveram também dentro de suas paredes, e, de repente, a literatura é uma tremenda porta que se abre, né, dentro daquilo que tu está aprendendo através deles, mas até para questionar também o que eles estão te ensinando e, a partir daí, enxergar o mundo. A literatura é que te coloca o mundo, né, na frente e te impulsiona para ir em busca de novas verdades, né, de um novo eu. Acho a literatura importante para tudo, para tirar teus preconceitos, porque, a partir dali, tu vê outras vidas, não só a vida que tu conhece, a vida que acontece na tua cidade, como eu falei, no teu bairro, mas a vida de outras culturas, outras pessoas, outras épocas. Isso tudo é muito enriquecedor, e acho que também a literatura que vai te levar para a música, para o teatro, para as artes plásticas, ela sedimenta, né, o teu conhecimento para que tu possa aproveitar bem essas outras artes também. O que você lia quando era adolescente, menina? O que você lê? O que te encanta? Milhões de coisas. Não, assim, mais garota, obviamente, Monteiro Lobato, né, foi meu educador. E eu li poesia, foi através do Mário Quintana, conterrâneo. Mas a minha cabeça começou a pulsar mais com Fausto Wolff, que eu me lembro que eu ficava mais... Hermann Hesse, eu gostava. E agora eu estou pensando em mim com 14 anos, já saindo, né, da infância. E, daí, a partir daí, se abriu para milhões de outras coisas. Eu não tenho um gênero preferido, eu adoro romance policial, eu gosto de biografias, adoro romances. Eu sou cronista e comecei com poesia e sou colunista hoje de jornal, mas o meu grande amor é pelo romance. Eu adoraria ser uma grande romancista. Adoraria, seria um desejo, assim. Não vai rolar, não vou ser grande romancista nunca, mas tudo bem do jeito que está. Mas é o meu grande prazer, é o romance. O que você está lendo agora? Por exemplo, para Araxá, você trouxe algum livro? Não, eu acabei de ler, antes de vir para cá, a Adriana Falcão, que é bárbara, e ela acabou de lançar agora um livro chamado... Ai, felicidade. Queria ver você feliz, mas é sobre a relação dos pais dela. Muito interessante. E a Adriana tem um texto maravilhoso, e ela é poética, ela é engraçada. E eu li também um livro, daí uma pessoa menos conhecida, Diana Corso, que é uma psicanalista. Eu gosto de ler também sobre psicanálise, como leiga total, porque muita gente confunde achando que eu sou... Às vezes as pessoas perguntam, Marta, quanto é que tu cobra para dar consulta? Eu digo, nossa, eu podia largar a coluna e começar a dar consulta mesmo, que eu ia ganhar mais dinheiro. A literatura te leva a sair daquela estreiteza existencial, que pode ser muito boa também. Você pode optar por ter uma bela vida apenas com família, com os vizinhos, amigos, mas isso seria um microcosmo muito limitador e reduzido. Lendo seus textos, e principalmente agora te ouvindo, tendo essa oportunidade de te ouvir, a sensação que eu tenho é que você tem um profundo conhecimento de si mesma. Até eu acho que esse se questionar, às vezes, das suas escolhas, de como você tem levado a vida, é um reflexo disso. Sim. E eu queria saber em que medida o escrever, a literatura, mais precisamente o escrever em si, te ajudou nisso, nesse processo de conhecimento. Muito, e muito boa a tua pergunta, porque a gente pensa que a gente só deve escrever se tem onde publicar. E eu sempre digo, agora eu não estou tendo muito tempo para ir às escolas, mas sempre que eu ia às escolas, eu já fui em todas, eu acho, no Rio Grande do Sul, eu sempre dizia, escrevam. E eu digo aqui para vocês também, escrevam. A gente é obrigada a se investigar, né? Porque o falar é muito econômico, é muito rápido. Se eu te perguntar o que tu achou do último filme do não sei quem, tu vai me dizer, achei bom, achei divertido, achei muito longo, e eu vou mudar de assunto rapidamente. Agora, você escreve 20 linhas sobre esse filme que tu assistiu, tu vai descobrir coisas sou desse filme que tu não sabia, né? Porque na conversa ali, pelo celular, pelo WhatsApp, tu foi super resumida. Então, sem dúvida nenhuma, escrever, o maior benefício que escrever me trouxe foi o espelho que ele representou a respeito de quem eu era. Inclusive as contradições, porque o que eu escrevi 5 anos atrás, de repente eu estava numa experiência de vida, hoje eu estou noutra, já repensei aquela situação e estou escrevendo de novo sobre ela, sobre um outro ponto de vista, num outro momento da vida.
Isso é muito bacana. Então, assim, ó, por isso que se diz, é um clichêzaço, mas é verdade, escrever é terapêutico, e eu recomendo a todo mundo, escrevam, não importa se não vai publicar nunca, não é para ser jornalista, nem para ser escritor, nem para ser... É simplesmente para a gente ter uma outra ferramenta, a gente tem várias, né? Tem terapia, tem religião, tem 1000 outras maneiras de se descobrir, mas escrever, ler e escrever, essa combinação é explosiva. Você começou com poesia. Isso. Eu queria saber onde anda a Marta poeta. Não vou falar poetisa, claro. eu gosto de falar poeta. Aqui. O que aconteceu o último tá. livro de poesias que eu lancei, que foi em 2001, já faz 13 anos, é bastante tempo. E eu gosto muito, viu, do trabalho poético, mas é diferente. O que aconteceu? A vida meio que me atropelou, porque daí eu comecei a trabalhar em jornal, com prazo de entrega, quer dizer, não tem inspiração, tem que entregar tal texto até tal dia, até tal hora. E isso tudo são compromissos que tu tem, né, com o jornal, com as revistas, e com a editora e tal. E poesia não tem prazo, não tem nada, sou eu que determino. E a gente não é assim, sobrou 10 minutos hoje, vou escrever um poema. Não, tu tem que estar um pouco mais introspectiva. E acabei que comecei a produzir muito outros gêneros e a poesia ficou um pouco de fora, assim, mas eu tenho já um bom material inédito, de vez em quando eu volto para a poesia. Às vezes eu sou muito crítica comigo mesma, eu acho que eu perdi um pouquinho a mão, eu fico com medo de lançar poesia por lançar, porque pelo respeito que eu tenho ao gênero, eu não quero fazer isso só para cumprir, né? Mas vai acontecer. O que é legal é que agora, também de 2 meses para cá, eu lancei um site oficial e eu abri um espaço para poesia nesse site. Então, eu estou, por enquanto, publicando poemas que já foram publicados, até para habituar, para ver também o que meu leitor acha, porque tem muitos que não sabem que eu comecei com poesia, e também para ver se eu, com isso, queria um pouquinho mais abro um tempo maior na minha vida para a volta da poesia. Mas eu não desisti dela, não. Tem uma coisa muito engraçada, não sei se vai dar tempo de falar, assim, é aquelas pessoas que começam, depois de 10 anos adorando tudo que tu fala e tal, e daí um dia tu escreve alguma coisa que, obviamente, ela não concorda, porque não tem como concordar com tudo, né? E tu diz, e alguma coisa mexeu em alguma coisa profunda dessa pessoa. Ela te escreve como se fosse assim... Marta, como é que tu teve coragem de dizer que nunca mais eu vou te ler, não falo mais contigo, não sei. E aí tu vê que loucura, porque as pessoas não entendem que eu não estou escrevendo pessoalmente para ninguém, né? É uma reflexão. E as pessoas tomam isso muito para o lado pessoal. Então, mas eu acho que até isso é uma forma de carinho, né? Gente, muitas pessoas me escrevem dizendo que tu não tem ideia como tu me ajudou a superar um momento difícil na minha vida e tal. Não é o meu propósito, essa que é a verdade, assim, sabe? Eu não vim ao mundo com essa missão, sabe, de salvadora da pátria, nem de nada. Na verdade, eu escrevo para mim mesma, é para eu procurar entender melhor as coisas que eu penso, que eu sinto, e transformar isso em alguma coisa um pouquinho mais consistente para tocar a vida. E deu a sorte de eu poder transformar isso numa profissão e compartilhar esses meus questionamentos, minhas reflexões com um público muito amplo, né, que o jornal, principalmente, atinge. E depois ainda colocar isso em livro também para dar uma vida útil maior a esse trabalho. Você se sente um pouco aprisionada no lugar onde você vive, no seu ciclo, de ter que ser aquela pessoa que você escreve, de ter que ter uma vida que você escreve, visto que, para a gente falar de tudo, a gente não precisa ter vivido de tudo. Claro que não. Então, a pergunta é, você se sente aprisionada às suas próprias palavras? Não. Aqui foi uma brincadeira que eu disse, eu não seria quem eu sou se não fosse meu pai, minha mãe e meus livros. E daí eu brinquei e disse, na mesma intensidade, já que eles não estão me ouvindo, né? Porque pai e mãe sempre se colocam numa escala mais alta. Mas era uma brincadeira só. Não me sinto aprisionada, a palavra não é essa. Eu me sinto mais responsável hoje em dia, não acho que nem é essa a tua pergunta, mas eu vou usar como gancho. Eu me sinto mais responsável pelo que eu escrevo hoje do que quando eu comecei 20 anos de crônicas, porque, na verdade, literatura já são mais de 25. Porque, como eu não tinha nenhum compromisso, não era ninguém nem nada, eu chutava mais o balde. E, hoje em dia, às vezes, eu olho até para fazer... Eu acabei de lançar 3 antologias, né, que reúnem o meu trabalho desses 20 anos, né, que é o Paixão Crônica, Felicidade Crônica e Liberdade Crônica. E eu tive que rever textos que eu escrevi lá atrás, no início.
E eu fiquei um pouco impressionada, como eu era destemida, assim, e eu falava até de pessoas que hoje em dia são minhas amigas, sabe? Que eu não imaginava o quanto eu ia crescer e conhecer outras pessoas. E eu fico um pouco constrangida com isso, porque se eu sou elegante no meu dia a dia, eu tenho que ser elegante no meu texto também, sabe? Eu acho que é tudo a mesma coisa. Porque a gente, às vezes, quando é muito jovem, acha que é dona do mundo, que pode falar tudo. E, às vezes, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também. Não é o fato de tu ter uma página de jornal que tu pode... né? Poder pode. Eu, particularmente, não acho muito interessante ficar chutando balde e agredindo pessoas que não têm nada a ver. Eu não me sinto de forma alguma aprisionada com os meus textos. A minha opinião está ali, a minha sinceridade está ali e nunca deixarão de estar. Mas ali também tem que estar a minha delicadeza. Há pouco eu assisti um programa de TV que falava dos desconhecidos íntimos. Que são aquelas pessoas que você imagina que seria seu best friend forever, sem nunca ter conhecido pessoalmente. E aí eles perguntaram, e eu pensei assim, nossa, a Marta Medeiros, com certeza. Isso deve acontecer muito, porque as pessoas identificam muito com os seus textos. Como é que é isso no dia a dia, né? De estar no restaurante almoçando, de estar entrando no banheiro no aeroporto. É simpático, porque a gente não trabalha, eu estou falando agora de escritores, né? A gente não trabalha com televisão, a gente não está em novela, a gente não tem paparazzi na porta, não existe nada disso. Então, quando vem um leitor te cumprimentar, dizer que gostou, eu acho o máximo, eu recebo com o maior carinho, e geralmente são pessoas educadas, respeitosas, não tem nenhuma invasão de privacidade, nada disso. Acontece, às vezes, por e-mail, que a pessoa já se sente mais protegida, de ela querer contar a vida inteira dela. Já tem convites, isso é muito louco. Marta, vem comer um churrasco aqui em casa domingo e tal. Eu digo, nossa, eu não consigo nem ver minha mãe direito, como é que eu vou ir na casa de uma pessoa desconhecida? E daí tu tem que dar um jeitinho, porque existe essa confusão mesmo. E tem uma coisa muito engraçada, eu não sei se vai dar tempo de falar, assim, é aquelas pessoas que começam, depois de 10 anos, adorando tudo que tu fala e tal, e vai... E daí um dia tu escreve alguma coisa que, obviamente, ela não concorda, porque não tem como concordar com tudo, né? E tu diz, e alguma coisa mexeu em alguma coisa profunda dessa pessoa. Ela te escreve como se fosse assim, Marta, como é que tu teve coragem de dizer que nunca mais eu vou te ler, não falo mais contigo, não sei. E aí tu vê assim, que loucura, porque as pessoas não entendem que eu não estou escrevendo pessoalmente para ninguém, né? É uma reflexão. E as pessoas tomam isso muito para o lado pessoal. Então, mas eu acho que tudo, até isso, é uma forma de carinho, né? O trabalho de quem escreve, do escritor, é muito solitário. Você fica muito sozinho em casa. Então, quando você sai na rua e vê o resultado do seu trabalho, é muito gratificante. Para mim, ser abordada pelos meus leitores não tem problema algum. Antes, eu queria ler um trechinho de uma crônica da Marta, que eu acho tão bacana. Tem certeza? Yes! É uma crônica que se chama Morte Devagar. E assim, tem uma história, né? Que a gente tem que lembrar que essa crônica é de minha autoria, porque ela circula por todo o universo como sendo do Pablo Neruda. Então, vamos falar agora sobre isso. É uma coisa impressionante, o alcance do meu trabalho. Que era uma coisa que eu estava esquecendo de te perguntar, essa coisa das falsas autorias na internet. Você é uma das maiores vítimas, né? Inacreditável. Para minha sorte, me confundem meu trabalho com nomes espetaculares, né? A ponto de as pessoas dizerem, tu não fica orgulhosa de ser confundida com Arnaldo Jabor, com Veríssimo, com Pablo Neruda? E eu digo, até a página 2 eu fico orgulhosa, mas enfim, né? Se é de minha autoria, poderia estar meu nome ali. Não ia... Então, essa eu não sabia, ela corre na internet ela se chama Morte Devagar. Eu escrevi em 2000, na véspera de finados, tá? Aquela coisa, a coluna ia sair dia 1º de novembro, o que eu vou escrever? Ainda mais quando tem alguma data, assim. E daí eu acabei escrevendo um texto sobre pessoas que morrem em vida, que a gente pensa só que a morte é o fim, mas não, tem pessoas que vão morrendo se não leem, se não amam, se não viajam, enfim. Daí eu botei a morte devagar. E rapidamente viralizou, isso na época viralizou depois, como sendo do Neruda, como sendo um texto chamado Morre Lentamente. Esse texto eu dei entrevista no Corriere della Sera, na Itália, porque ele foi lido no plenário italiano, como sendo do Pablo Neruda, e daí alguém descobriu que não. Ele foi publicado em livro em espanhol, e ainda botaram no original em espanhol. Não, gente,
absurdo, um absurdo. Ele já foi musicado na França, ele já entrou num filme italiano também. Ele é o meu texto mais famoso. Hoje em dia, de uns 2 anos para cá, as pessoas estão botando certa, porque a Fundação Pablo Neruda, no Chile, recebeu tantas perguntas, que eles já tinham uma resposta padrão para avisar que não, que era de uma autora brasileira e tal. Esse foi o exemplo mais impressionante. Então, ela vai ler um texto agora, by Marta Medeiros. Então, um texto agora do Pablo Neruda, La Muerte Eu já no estou quase procurando a viúva dele para dar uma percentagem dos direitos autorais. O Luiz Fernando Veríssimo contou aqui, acho que foi o ano passado, né, que ele foi convidado por uma turma, para ser paraninfo de uma turma da universidade aqui em Uberlândia, que estava se formando, e ele não pôde ir, agradeceu muito, e aí eles mandaram o convite de formatura para ele, claro, com outro paraninfo, mas, para homenageá-lo, colocaram um texto dele no convite, que, claro, não era dele. A Morte Devagar. E eu estou pulando, não coloquei na sequência, não. Morre lentamente quem não troca de ideias. Morre lentamente quem não troca de discurso, quem evita as próprias contradições, quem vira escravo do hábito, quem faz da televisão o seu guru, quem evita uma paixão, quem não viaja, não lê, quem passa os dias se queixando da má sorte ou da chuva incessante. E por aí vai. E aí ela diz, já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos evitemos a morte em suaves prestações, lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente respirar. É lindo demais. Obrigada. Isso é muito bonito. Bonito demais.